Eu tô começando a achar que é impossível finalizar uma série de forma satisfatória na década de 2020. Oh, please, suck your dick, please. I'll do anything. You want me to eat shit? I'll eat your fucking shit. Já tem mais de 10 dias que saiu o último episódio de The Boys, mas eu ainda não superei a profunda tristeza da apatia que ela causou em mim. E eu vou te dizer que não foi nem só por ter sido um final fraco, decepcionante, ruim, mas pelo que uma série como The Boys terminar como terminou significa. A gente tá amaldiçoado. Eu sei, esse já deve ser o quarto vídeo sobre uma série de TV aqui no canal, mas relaxa, meu canal ainda é um canal de videogame, mas de vez em quando eu preciso vomitar o que tá na minha cabeça. E agora minha cabeça não consegue parar de pensar na decadência das coisas na qual eu cresci assistindo. 3 das principais séries que eu literalmente acompanhava desde o meu ensino médio, Stranger Things, Euphoria e The Boys, coincidentemente acabaram quase juntas com uma diferença de poucos meses entre elas. Como eu poderia deixar isso passar em branco, entende? Enfim, The Boys. 私はホームランドだよ。いや、あんたはクソでもない。 Vocês se lembram de quando The Boys foi lançado e de como foi a recepção da primeira temporada? Olhando pra trás agora, eu sinceramente não sei mais se eles foram muito inteligentes ou apenas muito sortudos de terem vindo num time tão certeiro como foi. Hoje nós já vivemos o pós da grande febre de filmes de super-herói. Hollywood já tá saturada, as pessoas não têm mais tanto interesse em acompanhar esses universos infinitos de heróis como o MCU, o DCU. E apesar de eu realmente, sim, estar de saco cheio disso, não sou eu que tô falando. As bilheterias diminuíram, filmes floparam, e a maior prova disso é a própria Marvel tendo que apelar pro tipo de fanservice mais desesperado possível, que é trazer o Robert Downey Jr. de volta no próximo filme dos Vingadores. Eu acho que é bem perceptível o sentimento de fim de festa que isso daqui passa. Mas o ponto é que 2019 foi o último grande ano da febre de super-heróis. Foi o ano em que saiu o Ultimato nos cinemas, que, ao mesmo tempo que representa o auge da Marvel sobre o gênero, também representa o início da própria queda. Porque depois de Ultimato, nada mais fez o mesmo barulho, a mesma relevância. Com exceção dos filmes do Homem-Aranha, porque é Homem-Aranha. E Homem-Aranha é tão popular que supera o próprio gênero. E exatamente nesse momento onde as pessoas estavam começando a se cansar do tradicional, veio The Boys. Uma série que subvertia tudo que foi construído sobre o gênero de super-heróis e usava de um subtexto muito inteligente e atual para fazer sátiras e críticas à própria indústria em que ela fazia parte. Ela era diferente porque, primeiramente, quebrava esse arquétipo de super-heróis como essas figuras altruístas, idealizadas e, até certo ponto, romantizadas, para levantar um questionamento que era muito válido, na real. E se os super-heróis não fossem tão bonzinhos assim? E se por, sei lá, azar do destino, a pessoa com todo esse poder em mãos fosse, na verdade, um maníaco psicótico temperamental e narcisista? O que era uma ideia genial porque, de certa forma, também era realista. Afinal, humanos não são perfeitos. E, segundamente, por causa das suas sátiras e críticas de humor ácido sobre a sociedade de forma tão atual. I'm sorry, I asked for translucent. Right, but translucent is on a secret undercover mission right now. But you got the A-Train, baby! A gente sabe que The Boys nunca foi muito profundo em falar de política ou de cultura. A proposta era ser uma série idiota e escatológica. Mas ela sempre foi muito corajosa por conseguir criar piadas em cima de pautas tão polêmicas. E sinceramente, era justamente aqui que tava o grande ouro de The Boys. Usando da ficção, ela expunha o quão absurdo é o mundo real em que a gente tá vivendo. Em um tempo de polarização política, de guerras culturais, de idolatria cega, isso nunca saturaria ou perderia a graça, porque em cada temporada, The Boys tinha que se esforçar cada vez mais para superar a própria realidade. Porque a realidade já parecia o próprio The Boys. Keep our oceans beautiful.
Algo que reforça isso é que, em termos de ação e cinematografia, The Boys é bem fraco. O forte da série nunca foi fazer cenas de ação bem dirigidas nem coreografadas. Mas, em contrapartida, todo mundo ria quando eles faziam um trailer de um filme da VOT que estava claramente debochando da Marvel e da DC. No. We are the one and only true justice. Ou quando eles faziam uma propaganda ridícula. Que, na verdade, era uma referência de uma propaganda real, e isso te fazia se questionar sobre como o capitalismo pode ser sujo às vezes. Ou seja, The Boys, além de uma série de super-heróis divertida, engraçada e diferente, ainda era um espelho da nossa sociedade. If you want to be happy, living a king's life, never make a pretty woman your wife. Isso aqui já é uma opinião pessoal, mas eu acredito que a maioria das pessoas devem concordar comigo. De que as 2 primeiras temporadas de The Boys são disparadas as melhores. Não que eu não goste da 3ª ou da 4ª, eu acho que tem coisas boas pra se tirar de cada uma delas. Mas eu acho que no início da série, ela tinha algo especial que pra mim era muito revigorante. Que era a sensação de que tudo podia acontecer. Qualquer personagem podia morrer e ninguém tava realmente seguro. Isso era muito bom em meio a um monte de séries covardes que não tinham coragem de tomar nenhuma decisão ousada sequer. E no seu início, The Boys era bem porra louca. O primeiro episódio já começava com a namorada do Hughie sendo literalmente desintegrada pelo A-Train porque ele estava simplesmente sob efeito de drogas. E terminava com o assassinato de um prefeito pelo super-herói mais poderoso e popular daquele universo. Consequências realmente tinham um peso no mundo de The Boys. Tudo estava em jogo. Existia uma ameaça realmente intimidadora, que era o Homelander. Ele era tão poderoso e imbatível que conseguia me deixar genuinamente ansioso por acompanhar a história pela perspectiva de pessoas comuns, sem nenhum tipo de poder. Então, sempre que eles tinham que enfrentar algum super, eu sabia que não seria uma simples porradaria, que eles iam sair no soco para ver quem vence. Eles tinham que ser criativos e isso deixava a série cada vez mais interessante. Sempre tinha um trope, um vídeo para fazer chantagem, uma lábia, uma mentira, um plano maluco do Butcher. E quando você termina a primeira temporada, a impressão que fica é que vai ser um crescimento gradual de escala. Tipo, porra, no segundo episódio eles literalmente matam o Translúcido, que era um dos Seven. Se eles continuassem nesse ritmo, em algum momento eles iriam chegar no chefão final, que é o Homelander. Entenda que o meu ponto aqui é: a série não tinha medo de avançar, de tomar decisões e caminhos ousados que mudariam o rumo da história de forma irreversível. Eu lembro até hoje de um momento da segunda temporada em que o Homelander tá sendo vaiado em público e em um momento de impulsividade, ele simplesmente faz uma chacina e mata centenas de pessoas em um piscar de olhos. Até você perceber que, na verdade, era só um devaneio da mente dele. Mas podia ter sido real, tá ligado? Não era algo tão absurdo assim vindo de The Boys. Mas a partir da terceira temporada, isso saiu completamente pela culatra. O que não significa que a série ficou objetivamente ruim, afinal ela ainda tinha todas essas outras qualidades que eu citei, mas nesse ponto em específico, ela se perdeu completamente.
A terceira temporada é quase como andar em círculos perdido em uma floresta. Eles trazem um personagem foda como o Soldier Boy, com um ator carismático como o Jensen Ackles, prometendo que ele vai ser o único personagem poderoso o suficiente para matar o Homelander, e que o Herogasm vai ser uma das coisas mais absurdas e depravadas que já teve na TV. Pra quando você finalmente chegar no final, eles meio que voltarem atrás da forma mais preguiçosa possível, fazendo o Butcher e o Homelander se juntarem por um momento para bater no Soldier Boy. O motivo? Só porque o Ryan tava ali no meio da situação, terminando a temporada praticamente no mesmo lugar onde ela começou. O Soldier Boy congelado e com todos os personagens que podiam morrer e ter algum tipo de impacto na série, vivos. O A-Train, que estava começando a construir um arco de redenção, tem uma parada cardíaca, mas sobrevive porque fazem um transplante de coração nele. E a Queen Maeve, que literalmente se sacrifica para salvar todo mundo da explosão do Soldier Boy, de alguma forma, também sobrevive e vai viver um final feliz em sabe-se lá onde. Ah, e o Herogasm nem foi tão absurdo assim. Tipo, a temporada em si não é ruim, ela é divertidíssima, mas ela vai contra tudo que as duas primeiras temporadas acreditavam. Ela é covarde, ela não consegue avançar e ela não tem nenhum tipo de consequência. I am better! E quando chegamos na quarta temporada, em 2024, infelizmente ela só confirmou tudo que a gente já tinha percebido. Que The Boys tinha se tornado uma vítima de si mesma. Porque por mais que essa temporada divida opiniões, alguns gostam, outros detestam, mas uma coisa é consenso: ela é um grande filler. São 8 episódios que ficam indo de um lado pro outro sem nenhum rumo de verdade, repetindo e consequentemente enfraquecendo esses mesmos artifícios, que no seu início eu elogiei. Tipo, como o personagem do Homelander era de fato intimidador e imprevisível, e ele ainda é, só que agora é claro como o dia, como o sucesso e os memes do Homelander na internet fizeram os produtores transformarem o personagem praticamente em uma caricatura daquilo. Porra, toda hora tem uma dessas cenas do Homelander surtando, conversando consigo mesmo no espelho, enquanto toca aquela música de violino desafinado. E toda essa criatividade que tinha pra fazer personagens sem poderes conseguirem bater de frente com literal super-heróis foi perdendo a força, o impacto. Era sempre a mesma chantagem, a mesma lábia. E aí você começa a cair na real, como que esses personagens ainda estão vivos? Começa a ficar ridículo, porque não faz mais sentido o Homelander não simplesmente matar eles. Você deixa de se preocupar com a vida dos protagonistas porque nada nunca acontece. Eles dão de cara com um super, mas foda-se, ninguém morre. E estruturalmente também. Eram sempre as mesmas coisas. Toda temporada tinha um MacGuffin novo, que pra quem não sabe, um MacGuffin é um recurso de roteiro que funciona como um gatilho pra história. Um objeto que os personagens perseguem, mas que, no fundo, é apenas um pretexto pra movimentar o enredo. E em The Boys, eles usavam e abusavam disso. No início, era o composto V, que a avó te aplicava em crianças e assim elas cresciam tendo poderes. Depois veio o composto V temporário, que dava poderes temporários para cada pessoa, só que com alguns efeitos colaterais. E aí agora na quinta temporada veio o composto V1, que literalmente deixa os caras indestrutível e imortal. Porra, cara! E tudo isso que eu ainda não citei que nesse ponto do campeonato já tinham sido lançadas 2 temporadas de Gen V. Um spin-off de The Boys que, teoricamente, ajudaria a enriquecer o universo, apresentar novos personagens e tornar o grande final de The Boys ainda mais grandioso. As pessoas foram motivadas a assistir Gen V acreditando que as coisas que foram apresentadas ali seriam usadas de forma imprescindível no final de The Boys. Tipo a Marie Monroe com seu poder de literalmente reviver cadáveres. Mas Gen V foi cancelada depois da sua segunda temporada. E eu não sei exatamente o que aconteceu nos bastidores, ninguém sabe na real, mas claramente isso deve ter destruído o planejamento de The Boys.
E eu lamento dizer, mas se você assistiu as 2 temporadas de DMV, você perdeu tempo, porque elas não serviram pra absolutamente nada. Nada mesmo. 2 temporadas reduzidas a um diálogo ruim que não dura nem 3 minutos inteiros. I don't know about Never Meet Your Heroes, by the way. It worked out okay for me. Eu não acho que a 5ª temporada de The Boys seja necessariamente uma temporada ruim, porque como todas as outras, ela ainda tem boas piadas, ela é divertida, mas quando você pensa nela como uma temporada final, aí surge um grande problema. Um problema enorme e desesperador, que é a falta de urgência. O problema é que The Boys sempre viveu de promessas e antecipação. Ela sempre dizia pra você, vai dar merda, e quando der merda, vai ser insano. Eu não me lembro exatamente em que episódio, mas tem um momento em específico em que o Homelander diz que prefere ser amado, mas que ele não tem problema nenhum em ser odiado. Porque quando ele finalmente não tiver mais nada a perder, ele pode simplesmente matar todo mundo. Afinal, ele é o super mais poderoso vivo. See, Starlight, I'd prefer to be loved. I would. But if you take that away from me, well, being feared is A1 okie doke by me. E isso é aterrorizante, porque é como se eles estivessem lutando contra um inimigo que não tem como vencer. Mesmo que eles consigam, milhões de pessoas iriam morrer. E a série vive flertando com essa ideia de que o Homelander tá a 5 passos de surtar e matar geral. E aí você chega em 2026. O marketing de divulgação da série mostrava literalmente o apocalipse. E isso não é nem hipérbole. Era literalmente o Homelander observando o mundo se explodindo do espaço. Era o Billy Butcher andando sobre os escombros da VOD, fazendo referência a painéis da HQ. E adivinha? Isso não acontece! Era literalmente mentira! A cruel realidade é que eu tava no literal penúltimo episódio da série, vendo quase 2 minutos de um homem-cachorro e uma mulher-gato cheirando o cu um do outro. Ah, cara, tem tantos pontos a se questionar nessa última temporada que eu não sei nem por onde começar. Primeiro que é meio inacreditável pra mim como eles criaram uma personagem que tinha o poder de ser literalmente a pessoa mais inteligente do mundo, como a Mana Sábia. O que significa que ela é basicamente a carta coringa pro roteiro. A quantidade de plot twist e reviravolta que você pode criar com uma personagem como essa é praticamente infinita. E você realmente espera que eles façam bom uso disso. Que todas as atitudes que ela toma, na verdade fazem parte de um plano maior. Mas quem diria? Parece que os escritores nem sequer tentaram. Porque ela faz um plano completamente maluco, cara. Ela troca de lado, vira parceira dos The Boys no 45 do segundo tempo. I know, villain switches sides in the final hour. What a twist. Shock that never happens. But unclench those assholes, fellas. I'm here to help. Mete o Soldier Boy no meio do rolê, faz ele e um personagem que a gente nunca tinha visto até agora brigarem. E no fim, o plano dela dá errado. Porque ela não contava com um fator muito importante na equação dela: o amor. I love her more, and this is what she would want. Então, a série quer me fazer acreditar que o Soldier Boy vai entregar o poder da imortalidade na mão do Homelander porque era o que a Clara ia querer. Puta que pariu. Mas pelo menos depois desse episódio o caos vai comer solto, não é? Agora o Homelander vai com certeza destruir metade dos Estados Unidos e... Não. Na verdade, no episódio seguinte, o Homelander tá tendo um complexo de Deus enquanto conversa com Jesus num chroma key mal feito. E vale lembrar que, enquanto todo mundo tava achando essa temporada mais morna que um chimarrão, o Eric Kripke, vulgo o showrunner de The Boys, enchia a boca pra farpar Stranger Things nas redes sociais, falando pra você não se apegar a nenhum personagem e exaltando a sua própria ousadia e coragem que The Boys tinha em relação a outras séries populares que terminaram de forma tão covarde. No caso, o principal alvo era obviamente o Stranger Things, que, de fato, não teve coragem pra matar nenhum personagem relevante.
sempre deixando uma possível brecha para uma sequência ou spin-off futuro. E eu sinceramente me questiono, os showrunners da série são obrigados a fazer esse tipo de declaração pública? Porque eu me recuso a acreditar que ele realmente ache que o final de The Boys era tão corajoso assim. Sim, ele pode ser mais corajoso que o final de Stranger Things, mas isso não quer dizer muita coisa. No início da temporada, eles matam o A-Train. O que é bom, mas ele já podia ter morrido há muito tempo atrás. No segundo episódio, eles fingem que mataram o Soldier Boy, mas na verdade ele tinha o V1, então ele não morre. E depois de vários episódios onde nada relevante acontece de verdade, o francês morre. E tá bom, beleza, o francês era um personagem importante, ele era um dos protagonistas, mas honestamente, se eu fosse o Eric Kripke, eu não me gabaria por matar o francês. Uou, como você é corajoso, The Boys. Matou o protagonista com as piores subtramas da série, e que nesse ponto do campeonato só servia como um grande plot device. Resumindo essa temporada em poucas palavras, todo aquele rolê de criarem um veneno capaz de matar os Supers e a busca pelo V1 não serviu de nada afinal. Porque no fim, eles com um monte de urânio simplesmente conseguem replicar os poderes do Soldier Boy. Que é remover os poderes de outro Super. E enfim, chegamos ao último episódio e o final catártico e apoteótico que tanto prometeram. Foi, na verdade, o Butcher, o Ryan e a Kimiko saindo no soco contra o Homelander numa sala qualquer da Casa Branca. Tipo, eu aposto que eu consigo pensar em algo mais criativo e interessante do que isso. Pensa comigo, o maior objetivo da série, o propósito de todos os nossos personagens, foi resolvido em menos de 10 minutos com uma facilidade inacreditável. A cena final com a morte do Butcher no topo do prédio da VOT tinha todo o potencial para ser catártico e emocionante, mas pra mim só soou cansado. Eu me senti o próprio Butcher com um tiro no tronco falando: "Quer saber? Me deixa morrer logo." Eu sei que eu falei que o forte da série nunca foi a ação nem as coreografias, mas me ofende o fato de que eles nem tentaram. Esse último episódio pedia uma grandiosidade, tal qual o final da primeira temporada de Invencível, onde eles saem voando e lutando pela cidade, e civis morrem, e tem sangue, e tem consequências. Mas ao invés disso, tudo acontece numa mesma salinha pequena, sabe? É tão sem graça, tão micro. The Boys começou cuspindo na cara do mainstream, da fama e da hipocrisia das megacorporações. E terminou se tornando exatamente isso. Uma grande empresa protegendo a sua marca, com medo de não sobrar um pouco de holofote para o seu próximo produto. Gen V pode ter sido cancelada, mas fiquem tranquilos porque nós teremos VOT Rising, uma série spin-off sobre o Soldier Boy nos anos 40. Que eu tenho certeza que absolutamente ninguém pediu, mas muitos ainda vão continuar acompanhando porque se sentem reféns de uma história que ainda tem tantas perguntas sem respostas. E honestamente, qual é a diferença disso pra Marvel?